Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos aqui mais uma vez para aprender a meditar na palavra de Deus. Eu sou o missionário Marcelo José e vamos meditar na palavra de Deus. Só que antes, gostaria de estar mandando um forte abraço e um beijaço para minha namorada, Dani Vitória. Te amo, linda, que Deus continue te abençoando. Meu amigo, me diga uma coisa. Em alguma vez na igreja ou em casa você leu a Bíblia, você leu um verso e não conseguiu entender? Você ficou murmurando com aquele verso? Você ficou brigando com o verso? Ou você ficou reclamando porque não conseguiu entender o que o verso estava querendo dizer para você ou para a sua igreja? Em muitas fases da vida eu me sentia assim. Em muitas fases da vida eu me sentia, eu li a Bíblia, mas eu não entendia o que a Bíblia estava querendo dizer para mim. E com o tempo, é claro, e com alguns treinamentos, eu fui buscando na internet alguns métodos importantes de como meditar na palavra de Deus. E hoje eu vim aqui apresentar esses meios para você aprender a meditar na palavra de Deus, pois a meditação, meu amigo, da palavra de Deus é muito importante. É o momento que você lê o capítulo, é o momento que você escolhe o versículo, escolhe o capítulo que você vai ler, e você procura meditar num verso que lhe chamou a atenção. Tem gente que lê 5, 6 capítulos da Bíblia, não adianta ler tudo isso. Você não vai entender, você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali. É por isso que hoje existe o projeto Reavivados por Sua Palavra. É isso aí. O que é isso, Marcelão? Reavivados por Sua Palavra. É um projeto que você lê um capítulo por dia. É isso aí. Passa o dia todo, mas você só lê apenas um capítulo. E nesse capítulo, você vai pegar um lápis, você vai sublinhar os versos que lhe chamam a atenção. É muito importante você estar com a caneta na mão. Você vai sublinhar um verso que vai lhe chamar a atenção. E aí você vai meditar naquele verso. Você vai refletir naquele verso. Você vai fazer perguntas naquele verso, o que ele está querendo dizer para você. Isso, meu amigo, isso é muito importante. A prática da meditação é muito importante, porque a meditação ela fortalece você nos caminhos do Senhor. Você passa a entender coisas que antes você não entendia. Só que para você meditar no verso, para você meditar na Bíblia, primeiramente você tem que escolher um texto bíblico. E eu já separei isso aqui, especialmente para você. Você pode acompanhar daí mesmo, de casa. Você pode pegar a sua Bíblia no seu celular, ou a Bíblia em papel, ou até aquelas Bíbliazinhas pequenas. Pode abrir no texto e você pode fazer o que eu vou estar passando aqui para você. E o texto que nós vamos meditar está lá no livro de Mateus, capítulo 6 e o verso 33. Muito bem, Mateus 6 e o verso 33. Ele lá fala o seguinte, só que antes de você meditar no texto, é bom que você faça uma oração. Primeiro você abre no texto, olha, eu estou com a Bíblia aberta. Você abre no texto e você ora ao Espírito Santo pedindo entendimento e sabedoria para que o Espírito Santo revele a você aquilo que você quer entender, o que o texto está querendo dizer para você. Muito bem, estamos com a Bíblia aberta, Mateus 6, capítulo 6, o verso 33. Capítulo é um número grande, versículo é um número pequenininho. Muito bem, Mateus 6, 33, lá fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, meu amigo, você abriu no texto, você leu o texto. Agora, o que fazer para entender o que o texto está dizendo para nós? O que fazer? Marcelão, eu abri no texto, eu estou lendo, estou relendo, mas não estou conseguindo entender. E o que é que eu posso fazer, Marcelão, para entender o que o texto está querendo dizer para mim? O que eu posso fazer para meditar no texto? Bom, eu separei alguns métodos importantes aqui. Os métodos importantes que você pode usar aí, ou que você pode pegar um lápis e anotar esses métodos para toda a vida, sempre, quando você for ler a Bíblia,
você meditar nesses princípios. E isso é muito importante. E a primeira pergunta lá vai: o que o Espírito Santo revelou originalmente para o leitor do texto bíblico? A pergunta, meu amigo, é o seguinte: o que o Espírito Santo revelou para você quando você lê o texto bíblico? Pronto, eu vou lançar essa pergunta para mim, Marcelo. O que o Espírito Santo revelou a você quando você estava lendo o texto bíblico? Bom, o Espírito Santo revelou que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Foi o que o Espírito Santo revelou para mim. O Espírito Santo, ele revelou para mim: Marcelo, você tem que buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. O que isso quer dizer? Que ao se levantar pela manhã cedo, ao se levantar de manhã cedo, a qualquer hora que seja, se você dorme até 5, 6, se você se levantou de 6, a primeira coisa que você deve se ocupar é em meditar na palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo está revelando a mim, entendeu? É isso que o Espírito Santo está revelando a mim. Agora, alguns meios importantes que você pode meditar na palavra de Deus. Você pode ficar em silêncio, você pode ler o texto, e você pode ler o texto variadas vezes, você pode repetir o texto muitas vezes. Isso é muito importante, porque além de você estar memorizando e guardando a palavra no seu coração, você vai estar compreendendo o sentido melhor do texto. E isso é muito importante. Bom, o que o Espírito Santo revelou a mim é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pronto, você levantou cedinho, acordou, a primeira ocupação que você deve ter é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vá até a Bíblia, leia a Bíblia. Não está entendendo? Anota aí essas perguntas que eu estou falando para você. A primeira pergunta é: o que o Espírito Santo revelou para você quando você lê o texto bíblico? O que o Espírito Santo revelou para você? Isso é muito importante. Agora, vamos fazer algumas perguntas muito importantes que vai ajudar você a ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Na verdade, eu vou estar passando para você três verbos que vai lhe ajudar na compreensão da palavra de Deus. E esses três verbos tem como seguinte: o primeiro verbo é ler. Primeiro, você tem que ler o texto. Você escolhe o texto que você vai meditar e você lê. Segundo, você explica o texto de acordo com a exegese. Pronto, você escolhe o texto, você lê o texto, você meditou no texto, você lê o texto. Depois que você lê o texto, você vai aplicar o texto sobre a sua vida. Pronto, vamos supor exemplo. Eu li Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pronto, eu vou pegar esse texto e vou aplicar onde? Sobre a minha vida. Tá vendo como é fácil? Eu vou ler o texto e agora eu vou aplicar o texto sobre a minha vida. Será que eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que eu estou me levantando cedo? É desse jeito que a gente vai aprendendo a meditar na palavra de Deus. O terceiro verbo é aplicar. Ler, explicar e aplicar o texto sobre a sua vida. Então, esses são os métodos importantes para você aprender a meditar na Bíblia, aprender a meditar na palavra de Deus. Agora você já sabe como meditar na Bíblia, como você meditar na palavra de Deus. Eu vou botar para você aí mais algumas perguntas. E lá vai. As perguntas, elas falam o seguinte: quem escreveu o texto? Ou menos, quem falou o texto? Quem falou foi Jesus. Em algumas partes da Bíblia você vai ver que é cartas escrevidas pelo apóstolo Paulo. Você vai ver que é palavras proferidas pelo próprio mestre. Então, quem escreveu, quem falou foi Jesus. Quem falou esse texto aqui foi Jesus. Ele falou para um grupo de pessoas que estavam ansiosas, que estavam preocupadas com os bens materiais e estavam deixando o reino de Deus de lado. Agora, para quem escreveu? Simples. Ele escreveu para um grupo de pessoas preocupadas, que estavam
preocupadas, novamente. Agora, quais eram os problemas e pecados com os quais as pessoas lidavam? Bom, problema naquele tempo era a preocupação. Jesus, ele chegou ali até aquelas pessoas e ele viu um grupo de pessoas preocupadas com o que comer, preocupado com o que vestir, preocupado com a casa. As pessoas se perguntando: nossa, e agora? Eu estou desempregado, como é que eu vou pagar o talão de luz? Como é que eu vou comprar água? Como é que eu vou me manter aqui em casa? E Jesus disse: olha, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, todas estas coisas que vocês estão correndo atrás, você vai ter. Então, meu amigo, é o seguinte: não adianta se preocupar com os problemas que estão cercando você. Quer que eu lhe diga o segredo? Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque o reino de Deus, meu amigo. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não importa se você está necessitado. Não importa se você está passando por necessidade. O mais importante é que você busque em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. E tudo aquilo que você precisa, Deus, ele vai providenciar na sua vida. Meu amigo, se você gostou dessas dicas, deixa o seu like. Não se esqueça de comentar no vídeo. Se tem uma pessoa precisando deste vídeo, eu peço a você que repasse esse vídeo para outra pessoa, que é muito importante. E assim você vai estar compartilhando para outras pessoas o que você aprendeu. E é isso que Jesus fala: ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando-os a eles o que eu ensinei para vocês. Então, meu amigo, ensine as pessoas o que eu estou passando para vocês. Muito bem, que Deus te abençoe e fique com Deus. E até a próxima, amigo. Tchau. Fui. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão.